Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula nossa de escola dominical, seguindo aí com o nosso curso sobre Gênesis. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine e abra os nossos corações e mentes para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos seguindo, com um pouquinho de atraso aí no nosso cronograma, mas, como já comentei, isso não é um grande problema. Depois a gente corre um pouquinho, ou a gente compensa aí para terminar o livro. Esperamos terminar o livro esse semestre, Mas esses primeiros capítulos, eles são importantes, a gente precisa entender bem esses 3 primeiros capítulos. Hoje eu vou lembrar 2 coisas. Primeiro, que eu recomendei a todos aí para anotarem, nós não estamos usando slides nesse semestre. Depois nós vamos ter um momento de revisão, talvez eu traga aí alguns pontos, não sei como é que a gente vai fazer essa revisão, para vocês conferirem com aquilo que vocês anotaram. Mas o objetivo é que cada um faça suas anotações, veja o que achou importante de cada capítulo que a gente está lendo e o que você vai praticar na sua vida. E a segunda observação é que quando você fizer aí uma colaboração ou quiser fazer uma pergunta, você levanta a mão para a pessoa que está com o microfone alcançar você, porque senão a sua pergunta ou a sua colaboração não vai ficar gravada na aula que eles estão gravando, vai ficar só aquele espaço em silêncio, que fica todo mundo imaginando o que está acontecendo, e depois eu volto a falar. Então, se depois você quiser ver a sua colaboração, as aulas estão disponibilizadas lá, num playlist no canal do YouTube da igreja. Então, nós estávamos, semana passada, ainda no capítulo 2, falando ali do jardim do Éden, das árvores, falando do rio. Hoje cantamos aí a música sobre o rio de Deus, que tem essa penetração, começa aqui, passa lá por Ezequiel, e passa por esse texto que foi lido em João, e vai também ser referido lá no Apocalipse, Comentamos semana passada desse rio que flui de Deus, o rio da vida de Deus, e é o rio que está ali no Jardim do Éden, simbolizando essa água viva, essa presença de Deus. Outro símbolo é a árvore da vida, que representa o próprio Jesus também, a presença de Deus, e essa árvore da vida também, ela percorre, esse simbolismo da árvore percorre a Bíblia, e lá no Apocalipse nós vamos ter de novo a árvore da vida plantada, gerando cura para as nações. Então esses são símbolos da presença de Deus, porque aqui no Éden, nessa montanha de Deus, de onde flui esse rio, e no jardim do Éden especificamente, o ser humano está vivendo na presença de Deus. Está vivendo essa bem-aventurança, essa alegria, essa comunhão de estar na presença de Deus. E nós, então, vimos que Deus deu uma ordem, vamos voltar a essa ordem daqui a pouquinho, ali no capítulo 3, ali nos versículos finais do primeiro trecho, do 15 até o 17. E depois nós vemos também que começa um outro trecho, e ainda desdobrando, como nós tínhamos falado, o narrador aqui está recapitulando o 6º dia da criação. Lá no capítulo 1 nós já tínhamos visto que Deus criou o homem e a mulher. E agora aqui ele está falando separadamente, que primeiro Deus formou o homem, nós tínhamos visto lá no 2:7, e o colocou no jardim, lhe deu trabalho, e agora ele vai formar então a mulher. Então é importante a gente perceber essa questão, como eu também já tinha falado semana passada, o trabalho faz parte da bênção de Deus, da criação de Deus. Deus colocou o homem no jardim para cultivar, está lá no versículo 15, do
capítulo 2. E ali, a partir do versículo 19, Deus começa a trazer os animais para que Adão os classifique. Ele dá um trabalho de pesquisa científica para Adão. Adão teve que ser criativo e dar nome para um monte de animais, né? Pesquisar a natureza. Então ele tinha tarefas para cumprir, ele estava na presença de Deus, ele tinha seu trabalho, e com essa tarefa, Deus também fez o homem perceber que ele necessitava de uma companheira. Ali no versículo 18 do capítulo 2, nós temos a primeira frase que contradiz aquilo que estava sendo falado lá no capítulo 1. Não é bom. Deus estava criando cada dia e dizendo, é bom, é bom, é bom. No final ele disse, é muito bom. E agora, no versículo 18, ali no meio do 6º dia, ele diz assim, não é bom. O que não é bom aos olhos do próprio Deus? Que o homem esteja só. Então Deus está aqui nos ensinando que o ser humano foi criado para relacionamento. O ser humano, em situações muito especiais, ele pode viver sozinho, ou precisar viver sozinho, mas esse não é o objetivo principal de Deus. Deus nos criou para o relacionamento com outras pessoas. E mesmo as pessoas que, por vocação ou por alguma circunstância, não estabelecem um relacionamento matrimonial, elas também precisam se relacionar com outras pessoas. Elas têm familiares, elas têm parentes, elas têm amigos. Esses relacionamentos são importantes porque fazem parte do objetivo de Deus para as nossas vidas. Eu lembrei agora que alguns pais da igreja, na época lá do século II e III da nossa história, havia um movimento de anacoretas, de pessoas que queriam viver uma vida muito espiritual. Então eles eram ermitões, eles eram pessoas que se refugiavam em cavernas. Alguns deles subiam um pilar muito grande de pedra e ficavam vivendo em cima daquele pilar. E muitas vezes iam discípulos lá levar comida para aquela pessoa e para ouvir os dizeres espirituais daquela pessoa que tinha escolhido viver sozinha, só vivendo na presença de Deus. Parece uma ideia muito espiritual, muito interessante, essa escolha de uma reclusão para você ficar contemplando a Deus o tempo todo. Mas esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele não nos chamou para cada um de nós ficar em cima de um prédio olhando só para o céu. Ele nos chamou, como a gente comentou antes, para sermos espelhos. Então nós temos que olhar para o céu, mas nós temos que refletir para a terra, para as pessoas que estão ao nosso redor. Não é um relacionamento só vertical, é preciso ter um relacionamento também horizontal. Por isso que a Bíblia constantemente fala disso, e Jesus vai dizer que todo o Antigo Testamento, toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos, não é isso? Quais são? Amar a Deus e amar ao próximo. Vertical e horizontal. Certo? Então isso, obviamente, já é uma dica, aqui. Deus está falando desse relacionamento que Ele quer que o ser humano construa. Especificamente aqui, Ele está formando também a companheira para o homem. Então, fala lá no final do 20, que para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Uma frase já bastante estudada, bastante falada, que quer dizer que era uma pessoa que ia ajudá-lo a cumprir a sua missão e que estava na mesma estatura, que estava de frente para ele, com a mesma posição diante de Deus. A mulher foi criada também à imagem de Deus, na mesma posição do homem, com uma função diferente. Ou seja, homens e mulheres são iguais na presença de Deus, o homem não tem nenhum status a mais
na presença de Deus. Elas têm funções complementares. É isso que o texto está tentando mostrar. E essa palavra auxiliadora, que muitas vezes as pessoas, até principalmente mulheres, né, mas muitas vezes se revoltam contra isso, é uma palavra que é usada para o próprio Deus. Deus é o nosso auxiliador. Ele é a nossa ajuda. Então não é uma palavra diminutiva. Se Deus aceita ser auxiliador, eu creio que, né, as mulheres podem aceitar ser auxiliadoras também. É só no sentido de que o homem sozinho, o que o texto está dizendo é que o homem sozinho não ia conseguir completar a sua missão. Por isso ele precisa do auxílio da mulher. Né? Então a mulher vem para ajudar o homem e os dois juntos foram chamados para cumprir a missão que Deus estabeleceu. Por isso que lá no capítulo 1, quando Deus fala, ele já fala para os dois, lá no versículo 28 para frente. Deus os abençoou e lhes disse. Ele fala para os dois, dando aquela missão do mandato cultural, da bênção da terra, do domínio. É uma missão para o casal. Então Deus estabeleceu a mulher, o Adão fica extasiado, faz até uma poesia. Não é fácil para o homem fazer poesia. Não é uma grande poesia, vamos dizer que não é assim o melhor que a Bíblia tem para oferecer. Ele falou que ela vai ser chamada varoa, porque do varão foi tirado. Mas é a alegria dele de perceber que existe então um outro ser humano complementar a ele. E por isso ele se une à sua mulher, aqui obviamente, Moisés já está explicando para a audiência israelita que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Obviamente Adão não deixou pai e mãe, porque ele tinha sido criado. Fica aquela pergunta se Adão tinha umbigo ou não tinha. Essa é uma grande dúvida que nós vamos ter que resolver quando chegar lá no céu. Adão não teve sogra também, mas fica o princípio, o princípio desse propósito de Deus de que homem e mulher se apeguem, se unam. Essa palavra se une à sua mulher é a palavra de apegar-se com intensidade, de gostar, de querer, de ficar junto, de se tornar um, de ser duas massinhas que se misturam. E os dois se unem então em uma só carne. Aqui há uma referência bastante clara até a relação sexual entre o homem e a mulher, de se tornarem uma só carne. Então, existe esse relacionamento físico e existe também o relacionamento aqui de alma, o emocional, o psicológico, porque no versículo seguinte ele diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso fala da nudez física, mas fala também numa nudez psicológica. Eles se viam, eles conseguiam estar juntos, eles não tinham vergonha um do outro, eles não tinham culpa de nada para poder esconder. Eles estavam revestidos da glória de Deus, eles estavam habitando na presença de Deus e eles estavam contentes, juntos, felizes. E então fica também toda essa fala, esse quadro que é pintado aqui no capítulo 2, do que seria então esse paraíso no jardim do Éden. Seria essa vida na presença de Deus, num relacionamento feliz dentro do matrimônio, com a ordem de dominar a criação, de expandir, de estudar, com a ordem de ser fecundos, de gerar filhos, ou seja, o relacionamento sexual foi criado por Deus. Aqui no capítulo 2, faz parte da criação de Deus, não é como muitas vezes outros grupos interpretaram, algo que aparece lá na queda, depois que se come a tal da maçã. Então, essa é uma dedução errada. Pelo contrário, Deus está dizendo que tudo isso faz parte da criação e é algo bom que devemos desfrutar. Até aí, tudo entendido? Alguma dúvida sobre o capítulo 2? Então vamos para o capítulo complicado, Capítulo que pode gerar mais algumas dúvidas. Recapitulando também algo que eu já tinha comentado, Para a nossa pregação do Evangelho,
para nosso entendimento de toda a história bíblica, e para podermos pregar as boas novas de que Jesus veio nos redimir, nós precisamos entender esses dois passos básicos que Gênesis de 1 a 3 está nos ensinando. O primeiro passo é o da criação, que fomos criados bons, mas também criados para obedecer a Deus e para viver com Deus, aprendendo dele como ser cada vez mais semelhantes a Jesus. E o segundo passo, que foi o da queda, que agora o capítulo 3 vai descrever. Se nós não entendermos que nós somos criados bons, mas que nós rejeitamos a presença de Deus, nós nos rebelamos aqui na pessoa, né, de Adão e Eva, nós não vamos poder pregar as boas novas. Porque não tem sentido ter uma redenção, ter uma reconciliação com Deus, se você não brigou com Deus. Não é isso? Então precisa se explicar primeiro que o mundo está do jeito que está, porque o ser humano brigou com Deus, se rebelou. E daí você pode dizer, mas Deus também proveu uma solução. Por isso que é importante a gente entender bem esse capítulo também. Então, o capítulo começa apresentando aí uma serpente, mais astuta, algumas versões dizem mais sagaz, que todos os animais que o Senhor tinha feito. E ela fala, ela diz alguma coisa para a mulher, né? Então, já vou responder, talvez uma pergunta óbvia que você tem, e que também você já sabe qual é a resposta óbvia. Da onde que apareceu essa serpente? Da onde que apareceu Satanás? Qual é a origem dele? Por que que a serpente fala? Como é que Satanás entrou na serpente? Ninguém sabe essas respostas. A Bíblia não explica. Da mesma maneira que não explica lá no começo como é que apareceu Deus, se Deus surgiu, se Deus existe no tempo, fora do tempo, né? É impossível para a nossa cabeça imaginar o que é antes do tempo. Não, né? Fica difícil. Mas a gente acredita que Deus é eterno, Ele existe antes do tempo, Ele criou o tempo. Ele criou o universo. O que é existir fora do universo? Nós não temos essas compreensões, nós somos limitados na nossa capacidade intelectual e na nossa capacidade de imaginar várias coisas. E também Deus não revelou de onde apareceu o mal no universo e de onde apareceu essa figura que o Antigo Testamento chama, depois em outros textos, de Satanás. Satanás quer dizer o adversário, o acusador. No Novo Testamento ele é chamado de diabo. Então essas duas palavras não são o nome desse ser, são adjetivos que explicam a função. Ele é o acusador e ele é o adversário. É aquele que está ali para fazer mal. E mais tarde, em outros textos da Bíblia, essa serpente é descrita como sendo o dragão, a serpente, o Satanás, o diabo, que lá no Apocalipse vai ser derrotado e preso. Então nós temos esse entendimento, a Bíblia nos permite entender aqui que realmente é a obra aqui de Satanás que está tentando Eva. Mas mais do que isso, nós não podemos dizer sobre esse texto. Há vários outros escritores, teólogos, estudiosos que vão tentar explicar isso, alguns dizendo que isso é um mito, alguns dizendo que isso é psicológico, estava tudo na cabeça da Eva, alguns dizendo que a serpente é só um símbolo. Na verdade, a gente não sabe. O que o texto está apresentando é uma narrativa, histórica. A serpente aparece aqui como um animal real com quem Deus fala, e ela também fala com a Eva. Então, é isso que nós temos que acreditar, e o nosso foco tem que estar muito mais nas coisas que estão bem claras no texto do que nas coisas que são obscuras. Então essa não é uma das coisas que o texto nos revela. O mais importante, que o texto gasta vários versículos falando, é a conversa dessa serpente com a mulher. Por quê que é importante? Porque essa conversa, ela nos mostra um pouco do processo da tentação. Um processo
que Satanás usou muitas e muitas vezes nesses milhares aí de anos, né? Ele começa fazendo o quê? Ele começa questionando, né? Ele pergunta, é verdade que Deus disse? Ele não está contrariando ainda, ele não está dizendo que isso não é verdade. Ele está se fazendo de interessado. Né? Ele está perguntando para Eva, olha, Eva, vamos bater um papo sobre religião? Vamos bater um papo sobre teologia? Você diz que você conhece aí a Bíblia, a palavra de Deus. Você já leu a única palavra de Deus que ela tinha, esse versículo, né? Ela está lá no 2,15, né? Que Deus falou, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Essa era a palavra de Deus que ela tinha, um versículo. E nesse um versículo, ela já conseguiu complicar, né? Porque ela não se recitou direitinho. Se você conferir o 2,15, aliás, o 16 e o 17, né? E como a Eva depois respondeu à serpente, você vê que ela acrescentou alguma coisa. O que ela acrescentou? Tocar. Deus não tinha falado nada sobre tocar. Né? Então, Deus falou que não deve comer, porque no dia em que dela comer da árvore, você certamente morrerá. Então, nesse questionamento que o diabo introduziu na cabeça da Eva, ele introduziu uma dúvida e ela, para se garantir, ela já citou com um acréscimo. Ela se garantiu querendo colocar uma proteção a mais. Não, eu não devo nem chegar perto, nem tocar. E muitas vezes a gente faz isso, mas a gente estabelece uma coisa que Deus nem exigiu. E, às vezes, ao estabelecer essa proteção a mais para nós ou para outras pessoas, a gente acaba deixando a situação mais vulnerável ainda. Por quê? Porque se fosse só isso, a Eva tinha se safado da situação. Mas o diabo não deixou por isso. Então, lá no versículo 4, ele contradisse o que Deus tinha falado. Daí agora, a serpente viu que a Eva respondeu e já acrescentou, ele percebeu que ela não está lembrando direitinho da palavra de Deus e já está, talvez, acrescentando uma proteção a mais aí. Então a serpente disse, é certo que vocês não morrerão. Poderíamos até dizer que a serpente foi ambígua. Porque se pensar bem, assim, a Eva disse que se tocar, também morre. A serpente pode estar até falando aí uma meia-verdade. Porque ela está dizendo, se você tocar, não morre. É certo que você não morre, se você tocar. Mas se você comer, morre. Mas ela não falou nada. Ela só disse, é certo que não morrerão. Então ela lança uma meia-verdade, uma confusão, ela contradiz aquilo que Deus está falando. Então uma negação frontal das consequências também da desobediência. E mais, ali no versículo 5, o diabo faz um ataque ao caráter de Deus, às intenções de Deus. Então, agora que ele fisgou a Eva, fazendo com que ela questionasse a palavra de Deus, se estava certo ou se não estava certo, e também já estabeleceu aí talvez uma dúvida, será que vão morrer mesmo? Ele agora explica que não só não vão morrer, como a preocupação de Deus, na verdade, era guardar uma coisa só para ele. Deus não é um Deus bom que quer compartilhar com o ser humano as coisas que ele tem. O que diz o versículo 5? Alguém pode ler lá? Isso. Então, a serpente, está insinuando que Deus não quer que o Adão e a Eva comam da árvore para que eles não tenham acesso ao conhecimento do bem e do mal. De uma certa maneira até é verdade, por isso que Deus proibiu. Ele não quer que eles tenham esse acesso daquela maneira. Como nós vimos, Deus criou o ser humano bom,
mas não perfeito, não estava acabado. O ser humano precisa aprender a obediência, aprender a andar na presença de Deus, e à medida que ele vai andando na presença de Deus, ele vai descobrir o bem e o mal. Porque Deus vai falar para ele. É Deus que vai estabelecer a ética, é Deus que vai estabelecer dizendo isso aqui é bom, isso aqui é mal. E ele quer que o ser humano aprenda a ouvir a sua palavra e aprenda a confiar na palavra dele. Mas o ser humano, ele não tinha direito, então, de comer diretamente daquela árvore para adquirir esse conhecimento de uma maneira imediata. Como é que funcionava essa árvore também nós não sabemos. Como é que uma árvore você come um fruto, de repente você tem toda essa ética, esse conhecimento do bem e do mal, também é um mistério, né? Mas de uma certa maneira, ao se rebelarem contra Deus e contra a sua palavra, o ser humano passou, Adão e Eva, eles passaram a ter esse conhecimento, então, que existia o bem e existia o mal. Embora, o que a serpente esqueceu de dizer para eles é que eles agora conheceriam o bem que eles perderam e eles conheceriam o mal que eles não conseguem deixar de praticar. Porque agora eles ficaram afundados no mal. Então eles não teriam conhecimento do bem e do mal para poder, como Deus, fazer a escolha certa. Eles agora teriam conhecimento do bem e do mal, mas estariam escravos do mal. Que era isso que a serpente queria. Tem uma outra coisa interessante nesse versículo 5, que eu penso não é assim uma exegese, eu diria assim, bastante difundida ou um ensino claro do texto, mas eu acredito que está ali presente também nessa expressão como Deus. A serpente está dizendo que se eles comerem daquela árvore, eles vão ser como Deus. Então ele colocou esse desejo no homem e na mulher de serem como Deus. O microfone... A origem da revolta de Satanás foi querer ser como Deus. Ele jogou o mesmo veneno no homem. Sereis como Deus. Exato. Ele mas não ia ser. Quis trazer essa mesma rebelião. Ele foi instigando dúvida, que a raiz é a dúvida. Né? Duvidar da palavra. Quando conseguiu pôr a dúvida, abriu o caminho. Isso, muito obrigado, Marcos. A questão, vocês lembram o que eu já falei na primeira e segunda aula, lá quando estávamos estudando o capítulo 1, é que qual é o propósito do ser humano? Acho que foi a aula passada, né? Para que nós fomos criados? Para sermos espelho, para refletirmos a glória de Deus. E quando a gente falou lá de Romanos 8:29, o que fala aquele texto lá? Que Deus nos predestinou, nos escolheu para sermos conformados à semelhança de Jesus, né, do seu Filho. Então Deus nos criou para nós sermos, nós já somos criados à imagem de Deus, mas para nós sermos transformados a cada dia pelo Espírito, 2 Coríntios 3:18, deu uma lida lá, e dia a dia, de glória em glória, nós somos cada vez mais transformados à imagem do seu Filho. Ele fala isso lá em Romanos, ele fala isso lá em 2 Coríntios 3:18. Então Deus nos criou para nós sermos como Jesus. Jesus é Deus. Então Deus nos criou para nós sermos como Deus. Vocês entendem esse raciocínio? Nós fomos criados para sermos como Deus. Pedro fala de nós sermos participantes da natureza divina. Isso não quer dizer que nós somos divinos. Não saia por aí achando agora que você tem um Deus na barriga, né? Ou que você é um Deus, uma deusa. Né? Não é bem isso que nós estamos querendo dizer aqui. Nós somos criados para sermos semelhantes a Jesus, termos a mesma natureza divina, o mesmo caráter, podermos agir como Deus age, podemos ser como Deus é. É para isso que Deus nos criou. Então, quando Satanás faz essa proposta, ele, na verdade, não está fazendo uma proposta completamente errada.
O problema maior dele é o método. Né? Você já ouviu aquela expressão famosa que os fins justificam os meios, ou não justificam? Seria mais claro, mais certo, né? Então, o fim até está certo, ser como Deus. Mas o que Satanás propôs foi um atalho. Se vocês, em vez de passarem por esse processo de obediência ao longo dos anos, de ter que ouvir a voz de Deus, fazer o que Deus quer, trabalhar, criar uma família, ter relacionamentos, e ao longo de muitas décadas, finalmente aprenderem a se tornar como Jesus, se vocês quiserem um atalho, basta comer dessa fruta. Faz isso, que você vai ter todos os reinos da terra. Não foi isso que ele falou para Jesus? Faz isso e tudo se resolve. Ele não mudou muito de tática ao longo dos tempos. Ele sempre quer dar uma solução mais rápida. Faz isso e você vai ter prazer agora. Faz isso e você vai ser rico. Faz isso e você vai conseguir o que você está sonhando. Ele sempre nos estimula a desobedecermos a Deus para conseguir uma recompensa imediata. Né? Porque ninguém vai desobedecer a Deus pensando, não, daqui a uns 5 anos aí eu vou conseguir alguma coisa. Não, a gente não tem essa, talvez alguns tenham até, né? Mas geralmente a gente peca por uma coisa muito mais imediata, que você está conseguindo ver, porque é isso que ele faz ali com a Eva, né? Lá no versículo 6, a gente percebe qual foi o problema da Eva. Depois de ser levada a pensar desse jeito e do Satanás ter sugerido um atalho, ela ficou vendo. E ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela ficou cobiçando. E Tiago vai nos ensinar que a cobiça, né, é a raiz aí do pecado. Ela ficou cobiçando. E daí ela não aguentou. Né? Ela tomou do fruto e comeu. Ela preferiu a satisfação imediata daquilo que ela estava cobiçando, o atalho que o diabo tinha oferecido, do que acreditar na palavra que Deus tinha dado, que era uma palavra que ia levá-la a ser também como Deus, possivelmente, o texto não deixa claro, mas possivelmente ter um certo conhecimento do bem e do mal que Deus ia revelar com o tempo para o Adão e para Eva, mas tudo isso era no processo de Deus. Então, você tinha 2 escolhas: o longo processo de Deus ou a satisfação imediata. Ainda bem que nós não somos como a Eva, né? Todo mundo aqui escolhe o longo processo de Deus. Por isso que ninguém mais tem problema com tentação. Isso aqui é só um texto histórico, né? Então aqui a gente pode ver como isso nos leva a pensar, né, na nossa vida com Deus, naquilo que a gente deve atentar quando estamos aí sofrendo tentação. E o final do versículo 6 fala uma outra coisa interessante, né? De uma maneira muito, muito, muito sucinta. E deu também ao marido, e ele comeu. Tem um livro todo, escrito pelo Larry Crabb, que é um psicólogo cristão, chama-se O Silêncio de Adão. Ele começa examinando esse texto e ele defende que o Adão estava lá, olhando. Porque aqui não fala que a mulher andou 500 metros ou foi até a sua casa, foi do outro lado do jardim. Dá a impressão assim que ela pegou, virou e deu para o marido e ele comeu. A gente não sabe, o texto não deixa claro. Mas parece ser algo meio interessante, né? Que o Adão, em vez de tomar uma atitude, em vez de ajudar a Eva a não pecar, em vez de talvez interromper a conversa se ele estava escutando, né? Ou pelo menos estar do lado da sua esposa, que era a função dele, ele ficou ali olhando. E quando ela ofereceu, ele comeu. E Paulo depois vai dizer que o homem não foi enganado, foi a mulher. Esse que é o pior. Ele não pode nem usar essa desculpa, dizer, mas a serpente me enganou. Não, ele pecou por vontade de se submeter à sua esposa. E Deus depois vai falar isso para ele.
né? Quando ele diz lá para Adão, versículo 17, ele diz: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore. Você é culpado. Você ouviu a voz da sua mulher. E Deus está dizendo: você errou nesse momento. Os homens devem ouvir sim as suas esposas, né? Mas não quando elas sugerem fazer algo contrário à palavra de Deus. Nesse momento, o homem tem a função sacerdotal de dizer: minha querida esposa, você está errada. Nós não podemos fazer isso porque isso contraria aquilo que Deus nos ensinou. Não é? Mas o Adão não fez isso, o Adão ficou quieto. E o Adão participou voluntariamente, então, do pecado e decidiu cair junto com a sua esposa. E daí no versículo 7, os olhos de ambos se abriram, perceberam que estavam nus e fizeram as cintas de folhas de figueira para se cobrirem, né? Então, nesse momento, eles perceberam que estavam nus, porque no momento em que eles pecaram, Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 3, que eles ficaram destituídos da glória de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? O pensamento judaico já tinha falado sobre essa figura de que o ser humano na queda, ele perdeu esse revestimento da glória de Deus. E Paulo está simplesmente explorando essa figura, que já era comum no pensamento judaico ali no texto. Ele está dizendo: olha, o ser humano antes ele não tinha vergonha, porque ele estava revestido da glória de Deus. E ele olhava para outro ser humano, vendo a glória de Deus ali refletida. E havia prazer nessa comunhão e no relacionamento. E na hora do pecado, essa glória de Deus saiu, foi embora. Ele ficou destituído, ele ficou nu. Já estava nu, mas aí ele ficou nu, porque ele perdeu a glória de Deus. E ao perceberem como eles eram sem a glória de Deus, eles ficaram envergonhados, se sentiram culpados. E obviamente os relacionamentos foram quebrados. E o texto mostra isso claramente nas acusações mútuas que vão aparecer, né? Então eles tentaram se cobrir com as cintas de figueira e também se esconderam. Quando Deus apareceu, lá no versículo 8, os dois se esconderam atrás do arbusto, que estavam com medo de Deus. Então o pecado já introduziu essa série de consequências: a vergonha, a culpa, o medo, coisas que nós convivemos diariamente e que são fruto, então, do pecado, da quebra de relacionamento com Deus. E o que mais que acontece aqui, então? Ali no versículo 8, então Deus passeia pelo jardim, né, no vento suave da tarde. Deus estava andando no jardim, ou seja, o texto dá a entender que isso era algo rotineiro, que era algo cotidiano, que no final do dia, Deus passeava no jardim para ter comunhão com os seres humanos que Ele criou. E daí, quando ouviram a voz do Senhor, pode ser traduzida também como o som do Senhor, ou os passos do Senhor, né? Eles ouviram que Deus estava chegando, eles se esconderam. E daí o versículo 9 é um versículo também importante. Vocês veem que isso aqui tudo é só um diálogo, mas ele vai demonstrando vários princípios importantes que depois a Bíblia vai explicar ao longo de toda a sua narrativa e dos demais livros. O que Deus faz aqui no versículo 9? Deus procura e pergunta, né? Aí eu faço a pergunta de volta para você. Deus não sabia onde estava Adão? Se ele não sabia, nós não temos mais um Deus onisciente, né? É que nem a brincadeira que a gente faz com as crianças pequenininhas, né? Ela se esconde atrás da cortina e deixa os pezinhos para fora. E você pergunta: onde está fulano? Ela acha que está super escondido, né? O Adão e a Eva estavam ali atrás da moita,
tentando se esconder de Deus. E Deus pergunta: onde você está, Adão? Eu nem estou vendo você. Né? Deus às vezes parece até meio irônico assim. Né? Mas o que Deus estava querendo fazer? Estava querendo incentivar o ser humano a se apresentar. Porque qual é a atitude, né? Se o ser humano já fosse mais aperfeiçoado, mais maduro, qual seria a atitude correta aqui? O que ele devia ter feito? Ficar no portão esperando? E o que fazer esperando o quê? Esperando Deus para falar que tinha errado. Ou seja, a atitude madura, quando você peca, é de confessar. Não é isso? É isso que Deus espera e é isso que Deus nos ensina. E lá em 1 João nós temos aquela promessa, garantia, né, de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e injustiça. Adão acho que não tinha essa certeza ainda, não sabia direito como é que ia ser, né, o primeiro pecado. E agora? Será que Deus vai ralhar, vai brigar, vai fazer o quê? Ele ficou com medo. Ele não teve a maturidade, a hombridade, né, a humanidade de assumir a sua culpa. Então Deus perguntou onde está. Porque Deus queria incentivar essa confissão. E o que é mais importante aqui a gente perceber ainda é que a iniciativa foi de Deus. O ser humano não se colocou no portão, o ser humano não fez uma oração, o ser humano não clamou: Deus, fizemos uma bagunça aqui. Né? Não colocou a mão na cabeça e disse: ah, Senhor, a única coisa que a gente não podia fazer, a gente fez. Eles podiam ter feito isso. Eles podiam ter dito: eu não sei o que a gente faz agora, como é que a gente sai dessa situação, Deus? Nós pecamos, nós erramos, nós desobedecemos, nos ajuda, Deus. Eles não fizeram isso, eles se esconderam. Porque quando nós pecamos, nós queremos nos afastar de Deus, nós temos medo de Deus e nós queremos ficar longe de Deus. E é isso que acontece. Se isso já acontece no meio da igreja, com os crentes, vocês imaginam o que acontece com a pessoa que não conhece o amor de Deus. Ela corre, ela se afasta, ela nega que existe Deus. Ela troca a verdade de Deus por outras verdades, como Paulo explica lá em Romanos 1. Por quê? Porque ela não quer ser confrontada com esse problema existencial que ela está vivendo longe de Deus e ela não quer admitir isso. Ela está vivendo de uma maneira errada. E no fundo, as pessoas sabem disso. As pessoas sabem que está quebrado alguma coisa, que não funciona. E elas tentam se enganar, elas tentam viver a vida fazendo de conta que elas encontraram uma solução. Mas a única solução está nessa iniciativa de Deus. Deus começa procurando o ser humano. Ele diz: onde você está? Eu vou consertar esse relacionamento. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de seu Filho. O cristianismo é a única religião que tem essa diferença, essa metodologia diferente. É preciso a gente entender isso com muita clareza. Todas as outras religiões ensinam o ser humano a buscar a divindade, a se aproximar da divindade ou da força unificadora do universo. É o ser humano que tem que fazer coisas para chegar perto e merecer aquele estado lá que a divindade está oferecendo. O cristianismo é a única religião que diz que o ser humano não consegue fazer isso sozinho. É Deus que toma a iniciativa e nos reconcilia com Ele por meio do seu Filho Jesus. Então isso é uma importante verdade que a gente vê que começa aqui nesse texto e na Bíblia toda nós vamos vendo essa iniciativa de Deus sempre presente, né? Como uma marca das ações de Deus. O que Adão respondeu lá no versículo 10? Quem pode ler?
Isso. Então Adão confessa, pelo menos, que ele estava com medo, né? Ele ouviu a voz de Deus no jardim, mas ele não obedeceu à voz de Deus, né? Mas ele sabia que Deus estava procurando, ele não ia conseguir se esconder de Deus. Mas, então ele confessou que ele estava com medo, ele estava nu, ele tinha se escondido. Então Deus faz uma segunda pergunta para ele. Deus já sabia a resposta de todas essas perguntas. Mas Deus está aqui incentivando Adão a confessar. Então ele faz uma outra pergunta ali no versículo 11. Quem disse para você que você estava nu? E Deus até já dá uma ajudinha, ele já faz uma pergunta um pouquinho mais direta. Você comeu da árvore que não era para comer? Né? Então, porque ele já viu que Adão ia ficar encebando, não ia explicar, né? Ia dar um monte de justificativa furada. Ele disse, não, olhou para o relógio, Deus, né? E disse, tenho mais coisa para fazer na virada do dia. E já fez uma outra pergunta para ajudar o Adão. E daí o homem, ele confessou, ele disse, é verdade, Deus, eu comi, eu errei, eu tomei essa decisão e errei, por favor, me perdoa. Não, né? Que bom se fosse assim o texto, né? Mas Adão não ajuda a gente, né? Se esse era o homem melhorzinho que tinha na história, nós estamos roubados hoje com os homens aqui, né? Porque aquele era o homem que tinha cometido um pecado. Imagina como é que nós estamos hoje. Então a primeira coisa que ele fez, em vez de dizer que eu confesso, é apontar o dedo. A mulher, é ela que é culpada, né? Os maridos não fazem mais isso hoje, né? Graças a Deus. Algumas vezes fazem. Você já viu, né? Você confessa aí, né? Então, alguns... e não só apontou para a mulher, como apontou também para Deus. A mulher que tu me deste. Então, ele está dizendo, olha, Deus, eu só trabalho aqui, né? Eu só estou de passagem. O problema é desse pessoal aí, ó. A mulher, tu, a serpente, todo esse pessoal aí que me fez errar. Eu não sou culpado. Não é isso que a gente faz? A gente encontra justificativas, a gente acusa facilmente os outros, em vez de confessar a nossa culpa. Então, a mulher me deu da árvore e eu comi. Então, Deus se virou para a mulher. Né? Que é isso que você fez? E a mulher se virou para quem? Para a serpente. Ela também não confessou. Não dá nem para a mulher dizer que tinha uma superioridade moral. Não, a mulher acertou. Ela disse, é verdade, Deus, eu e meu marido nós erramos. Não, ela também jogou a culpa na serpente. Né? A serpente me enganou e eu comi. E daí Deus perguntou para a serpente, né? A serpente olhou para o lado, não tinha mais ninguém. Então, sobrou para a serpente, né? Deus nem perguntou. Ele já começa a falar e dá o castigo para a serpente, né? Lá no versículo 14. Por causa do que você fez, você é maldita, né? E só a serpente que é amaldiçoada. Você percebe depois que Adão e Eva recebem um castigo, mas eles não são amaldiçoados por Deus com essa palavra, né? A serpente é amaldiçoada e vai comer pó e vai ter, então, a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Né? Esse versículo 15... ele também é bastante importante. Né? Os reformadores já tinham chamado, né? Lutero já tinha chamado esse versículo de proto-evangelho. Proto quer dizer o primeiro, a primeira menção, ainda que muito sutil, ainda que muito escondida. Aqui nós temos a primeira menção ao evangelho, porque ele fala aqui que essa descendência, né, da mulher vai lutar contra a descendência da serpente. E nesse momento ele pode até estar falando do coletivo, porque vai haver
uma coletividade de filhos de Deus que vai se opor a uma coletividade de filhos do diabo. E essa é a luta do mundo que existe até hoje. São as figuras de Jerusalém e Babilônia. Percorre a Bíblia toda e vão ter a luta lá no Apocalipse ainda. Então vai existir esse choque de descendências. Mas no finalzinho do versículo, ele fala assim: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui está se falando mais de um descendente específico, que Adão e Eva passaram então a esperar e crer que haveria um descendente que feriria a cabeça da serpente. Paulo vai fazer uma referência a isso lá em Romanos, capítulo 16, versículo 20, quando ele fala que Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, de Satanás. Ou já esmagou, na verdade. Então, nós temos aqui essa promessa inicial, obviamente, eles não sabiam ainda que era Jesus, eles não sabiam quanto tempo ia passar. Provavelmente, quando nasceu o primeiro filho, que ela fala lá, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, provavelmente ela pensou, talvez seja esse. Talvez tenha sido o segundo filho, talvez tenha sido o terceiro, o quarto. Ela estava esperando que um descendente seria o Redentor, seria aquele que resolveria toda a situação. Mas o nosso Deus, ele é muito paciente, ele tem um plano bastante elaborado, e embora a gente queira as coisas de maneira imediata, Deus gosta de trabalhar ao longo do tempo. Nós vamos ver isso várias vezes aqui em Gênesis, como se passam anos. A gente quer resolver as coisas em dias, e para Deus, muitas vezes, ele deixa as coisas marinando por muitos anos, porque nós levamos tempo para aprender as lições que Deus quer nos ensinar. Então, pare para pensar também, às vezes, na sua vida, se você não está sendo muito apressado. O que Deus está ensinando para você ao longo dos anos? Quanto tempo vai levar para você aprender as lições que Deus quer que você aprenda? Porque aqui ele faz uma promessa e eles passam, então, a crer. Nós acreditamos, fica implícito no texto, crer nessa promessa. E lá no versículo 21, Deus fala que ele fez roupas. Então também fica implícito aqui que houve um sacrifício de um animal, porque foi necessário tirar pele, Deus fez roupas de pele, ele poderia ter criado apenas a pele, mas é muito mais provável que aqui Deus tenha ensinado sobre a questão do derramamento de sangue para a reconciliação com ele. Não é uma coisa também clara no texto, mas em nenhum momento Gênesis explica como é que eles começaram a fazer sacrifícios a Deus. E ali no capítulo 4 a gente já vê Abel fazendo sacrifícios. Então, em algum momento, Deus falou com Adão, Eva e a sua família para explicar como é que ele queria que fosse esse relacionamento. Talvez tenha sido nesse momento aqui, quando ele fez o sacrifício e daí ele cobriu a vergonha, ele cobriu o pecado. Porque o ato de expiação no Antigo Testamento é exatamente essa cobertura do pecado. Ele só cobre. Por que só cobre? Porque o pecado só vai ser removido quando? Com Jesus. Exatamente. O Hebreus vai explicar aqui, o sacrifício de animais não remove o pecado. Ele só cobre. E é isso que quer dizer expiar o pecado. É botar debaixo do tapete, é botar na conta de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, tinha uma conta acumulada lá enorme. Misericórdia, no Velho Testamento, adiar a punição. Em graça, é revelado no Novo Testamento. Isso. Graça remove o pecado. A graça de Deus, que vai removendo o pecado. Então, em Cristo, todo o pecado, de todo o passado e de todo o futuro já foi pago. Porque ele é o único cordeiro que tira o pecado do mundo, como João capítulo 1, versículo 29 fala. Então, nós percebemos aqui o texto apontando essas coisas. O texto também vai falar outras coisas que vocês já conhecem, além da inimizade entre a descendência da mulher, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós temos também a questão do parto com sofrimento, no versículo 16, que agora ela daria luz com dor. Então o parto tinha sido planejado para ser uma coisa talvez mais agradável.
A gente só vai saber quando o pecado for novamente retirado, né? E também fala, né, essa frase que é um pouco difícil de interpretar: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará, né? Há várias possíveis interpretações aqui, mas o que eu acho que é mais correto, até comparando lá com o texto do capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala também para Caim uma expressão parecida, que o pecado está tentando controlar, e o desejo do pecado é para com Caim, né? Não é bem assim que está lá no nosso versículo 7, que eles botaram já uma versão, quando ele fala aqui que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, né? Então, na verdade, aqui é o desejo de poder. Parece ser uma expressão bem similar aqui. Então, o desejo da mulher é de controlar o marido, de ter poder sobre o marido, e talvez em vez de um E, ficaria mais certo aqui o conectivo mas, ele a governará. Então, Deus está dizendo que nesse relacionamento que antes funcionava tão bem, agora a mulher deseja controlar o marido e o homem deseja controlar a esposa. E o homem, por ser mais forte, ele vai acabar governando. Em vez dele ter uma liderança servil e ser aquele que ama a esposa e dá a vida pela esposa, como Paulo vai ensinar mais tarde, ele agora é um dominador. E daí você tem esse relacionamento quebrado que começa já a acontecer aqui no Éden ainda, né? E para Adão, ele deu o castigo do trabalho. Então, o trabalho que antes era uma coisa gostosa e que gerava satisfação e orgulho por você ter feito uma coisa bem feita, agora geraria suor, geraria cansaço, né? E ainda termina dizendo que isso seria até que você volte à terra, lá no versículo 19. Porque você é pó e ao pó voltará. Então Deus estabelece aqui castigos físicos, castigos de relacionamento, castigos que mudam o projeto inicial, né, de que a mulher ia se satisfazer nos relacionamentos. Ela foi criada mais conectada e mais voltada para os relacionamentos até do que o homem, né, mas agora ela seria frustrada nos relacionamentos com os filhos, que iam gerar dor para ela, não só no parto, muitas vezes, né? Como também o relacionamento com o próprio marido, que ia ser um relacionamento de disputa, de conflito. E o homem que deveria ser o sacerdote, deveria também ter satisfação tanto na família quanto no trabalho, ele agora também vai enfrentar dificuldades no trabalho, ele não vai conseguir mais se realizar nas funções que Deus deu de dominar a criação e refletir a glória de Deus. Então, o que Deus conclui, né? No finalzinho do texto, versículos 22 a 24. Depois de ter dado o juízo, depois de ter dado os castigos, Deus fala: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então Deus expulsa o ser humano do jardim do Éden. E depois ainda coloca querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Porque lá no Apocalipse fala que essa árvore da vida tem frutos e folhas que curam as nações. Ela gera vida. Ela é, simbolicamente, a própria vida que flui de Deus. E Deus está dizendo, eles não vão ter mais acesso a essa água viva, a essa árvore viva, a essa presença viva. Nós fomos distanciados agora da presença íntima com Deus, vivificadora. Aquilo que Jesus depois veio fazer quando rasga o véu de cima a baixo, lá do Santo dos Santos, e daí agora nós podemos entrar novamente nessa presença íntima de Deus. Por quê? Porque ela estava fechada. Só o sacerdote podia entrar com muito cuidado uma vez por ano, naquela presença íntima de Deus, porque ele tinha escolhido aquele lugar para se manifestar, e era uma presença tão santa, que o sacerdote, depois de algumas experiências, eles concluíram que era melhor o sacerdote ir com uma cordinha amarrada no tornozelo, porque se caísse morto, eles conseguiam puxar, porque provavelmente
um ou dois devem ter morrido quando entraram, né? E ficou lá até o outro ano. Porque quem que vai entrar lá para pegar o defunto? Não é? Não tem como. É a presença santa de Deus. Se já morreu um, que era sacerdote, imagina quem não é. Então era uma presença santa. E Adão e Eva tinham essa convivência. E eles perderam. Rompeu-se. Deus expulsou do jardim do Éden, dessa presença santa. E só em Jesus é que nós vamos ter a reconciliação. E nós podemos entrar novamente. Hebreus fala que nós temos acesso ao trono de Deus. Nós podemos entrar nessa presença novamente e desfrutar dessa intimidade com Deus e chamá-lo de Pai. Observe como é precioso aquilo que foi perdido. Então, quando você tem a dimensão do que foi perdido, você consegue entender melhor o que foi resgatado por Jesus. Você tem uma compreensão melhor do próprio Evangelho. E é interessante porque muitas vezes a gente pensa na morte com muita tristeza, porque a gente lembra lá que Paulo falou que o salário do pecado é a morte. E a morte física, ela veio em decorrência do pecado, porque Deus nos tirou do acesso à árvore da vida, que provavelmente faria com que Adão e Eva continuassem existindo, talvez para sempre, não sei, imagino que sim, né? É uma especulação, mas se Deus proibiu o acesso para que eles não vivessem eternamente, provavelmente essa árvore da vida ia gerar fruto que permitiria que eles continuassem vivendo. Eles já tinham comido ou não tinham comido? Esse também é outro debate, né, que é difícil de saber. Mas mesmo se eles tivessem comido, aparentemente não é uma coisa que você come uma vez e está resolvido. Mas era uma coisa que precisava ter um acesso contínuo, porque nós precisamos viver continuamente na presença de Deus para receber essa vida. Não é só uma vezinha e depois você nunca mais precisa pensar em Deus. Mas é um acesso contínuo, é uma busca contínua que precisava ter essa árvore da vida. E a gente pensa na morte como algo negativo, mas aqui o texto também está nos ensinando que a morte foi algo positivo. Por quê? Por que a morte pode ser encarada como algo positivo? Embora isso sempre seja difícil, né, quando a gente pensa nos queridos que a gente já perdeu. Você está mais perto do Criador, mais perto quero estar, né? E também é o fim dessa vida sob o pecado. Ou seja, por que Deus não quer que nós vivamos eternamente nessa condição? Porque nós seríamos miseráveis eternamente, nós comeríamos da árvore da vida e nós passaríamos milhares de anos vivendo essa vida terrível, de quebra de relacionamentos, de um trabalho que é exaustivo e que não satisfaz. Nós temos a nossa esperança e nós aguentamos a vida dura do jeito que ela é, porque nós temos a esperança na redenção final, na consumação que Deus vai prover. Nós temos a esperança e a certeza de que Jesus vai voltar e Deus prometeu, virão novos céus e nova terra, onde nós vamos viver na presença dele e vamos viver bem com o nosso semelhante, vamos ter relacionamentos que fluem e vamos poder trabalhar e fazer as coisas com felicidade, sem sermos mais escravos do pecado. É essa a nossa esperança, é isso que nos motiva a continuarmos buscando a presença de Deus. Então, a morte, nesse sentido, ela também interrompe esse ciclo e permite que a pessoa, vá para a presença de Deus, nesse estado que a gente chama de intermediário. A pessoa fica lá na presença de Deus, no céu ou lá no lugar dos mortos, como Jesus fala lá na parábola, esperando a ressurreição e o juízo final. Então, escatologia não é assunto para hoje. Mas, de qualquer maneira, a morte coloca um fim a esse sofrimento presente. É importante a gente perceber ainda mais duas coisinhas. Acho que temos um minutinho para a gente falar aqui. Outras duas ligações que a gente pode fazer desse texto todo do capítulo 3, além das várias aplicações para a nossa vida individual.
pensar assim, como os israelitas entenderam isso também, como é que isso se conecta com toda a história de Israel. E há uma conexão bem interessante aqui, por quê? Porque o Jardim do Éden, ele mostra, ele tipifica, ele representa a história primária da Bíblia, a história que percorre de Gênesis até o final de Reis. Que é a história de como Deus formou o seu povo, colocou num lugar especial, numa terra especial, e esse povo pecou e foi expulso dessa terra. Assim como Deus formou Adão, colocou numa terra especial, num jardim, e o homem pecou, e Deus expulsou do jardim. Então Israel também está se vendo aqui, quando lia esse texto muito depois do exílio, ele podia se ver aqui, perceber, olha, nós também fizemos isso que Adão e Eva fizeram. Deus nos colocou numa terra que nós conquistamos com a graça de Deus e nos instalou lá, mas nós pecamos, nós nos rebelamos e Deus nos expulsou dessa terra. Nós perdemos o acesso à terra, onde Deus queria se fazer presente lá em Jerusalém, no Monte Sião, onde estava o templo, onde Deus se manifestava. E eles perderam tudo isso, por causa da rebeldia, por causa do pecado. Então eles podiam também perceber essa conexão. E também outra coisa que é importante, uma outra conexão que Paulo vai fazer lá em Romanos 5, é a conexão de Adão com Jesus. O primeiro Adão e o último Adão. O último Adão ele fala lá em Coríntios, capítulo 15. O primeiro Adão e o segundo Adão em Romanos. Por quê? Paulo está ensinando que aqui em Adão e Eva nós temos o princípio da representatividade. Todos nós descendemos de Adão e Eva. E depois também de Noé e sua esposa, Porque só sobraram eles. Então nós somos todos parentes. Já pensou nisso? Todo mundo aqui é parente. Você tem um primo aí em trocentos milhares de graus. Todas as pessoas aqui são primos, são parentes. Porque todo mundo descende do primeiro casal. E, por causa disso, nós temos esse esquema de representação. Paulo vai falar que pelo pecado de Adão entrou o pecado no mundo. Todos nós estávamos representados em Adão e, por causa disso, todos nós pecamos. Todos nós estamos em rebelião contra Deus. E por causa de Jesus, aconteceu a reconciliação, entrou a vida no mundo. Então, por causa do pecado de Adão, entrou a morte. E por causa de Jesus, voltou a haver reconciliação com Deus e a vida entrou no mundo de novo. Então, você tem que escolher em qual Adão você quer estar. Ou você se junta, continua estando em Adão, o primeiro Adão, ou você se junta ao segundo Adão. Como Paulo vai falar lá em Coríntios, o homem celestial, Jesus, que veio trazer vida. Então, existe essa representatividade, e esse capítulo 3, então, que fala desse acontecimento histórico lá no Jardim do Éden, ele representa também a nossa postura de rebelião contra Deus. Porque todos nós estávamos lá, provavelmente, usando as mesmas palavras e tomando as mesmas atitudes, nós teríamos errado dessa maneira, ou talvez até pior. Então, todos nós estávamos lá junto com o nosso pai e nossa mãe, Adão e Eva, pecando e nos rebelando contra Deus. É isso, gente. Até o capítulo 3. Então, o capítulo 1 e 2 falou da criação. Capítulo 3 falou da queda. Aí, semana que vem, nós vamos correr um pouquinho mais. Do 4, não sei se vamos conseguir chegar até o 11, mas o objetivo seria do 4 até o 11, dar uma passada geral. Em vez de examinar com detalhes cada versículo, nós vamos tentar entender o que essa parte da Bíblia está nos ensinando. E depois da semana que vem, temos o domingo de Páscoa, Então não terá escola dominical, e depois as aulas continuam normalmente. Tá? Então, para a semana que vem, leia do capítulo 4 até o capítulo 11, anote suas dúvidas do capítulo 1 até o 3, se você tiver, e venha falar comigo, passe um WhatsApp, e uma hora dessas aí, no meio do semestre, nós vamos fazer uma revisão, e também podemos discutir mais esses princípios todos. Ciro, quer falar lá? Você
Falou no foco, eu vou tirar do foco. Você falou no foco, aqui, o pessoal fica fazendo pergunta tola aí que não tem nada a ver, que a Bíblia não explica, mas eu quero fazer uma pergunta fora do foco. Então, onde é que surgiu a maçã que a Bíblia não fala? Maçã foi a criatividade de alguém na Idade Média aí que resolveu, não tinha outra fruta para pintar e pintou a maçã. Você faz a pesquisa no Google aí, depois você me diz. Muito bem. A sessão dessas perguntas aí, assim, muito ilustradas, fica aberta assim que terminar a oração aqui. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a aplicar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, também, principalmente pela reconciliação contigo mesmo, por meio do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua iniciativa em nos procurar, em nos buscar no nosso pecado, escondidos, com medo de ti, e nos trazer a tua presença. Peço que tu continues a fazer isso a cada dia, com cada um de nós, persistindo, nos levando a buscarmos a tua presença, a vivermos na tua presença, a confessarmos os nossos pecados e a realmente querermos cumprir a tua vontade. Abençoa cada um aqui, cada família da igreja. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.